E no podcast Hub Club eu trago hoje um grande amigo. Vou falar das antigas, né, Júlio? Porque já tem uma relação profissional de muitos anos aí. Quase 30. Quase 30 anos, né, Júlio? Você começou em 98, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Exatamente. O Júlio, publicitário, diretor de criação uma das maiores agências de Uberlândia hoje aqui. Você passou por todas, né, Júlio? Passei pelas maiores. Pelas maiores. Hoje está com a Memória de Elefante, um nome diferente também, né, Júlio? De onde vem esse nome aí? Rapaz, esse nome é uma longa história, né? Eu tava quebrando a cabeça para poder pensar num nome diferente, porque se eu queria propor diferenciação... Isso tinha que ser diferente. Eu tinha que ser diferente, né? E eu pensei em vários nomes que eu não gostava de nada. E aí um dia me veio a inspiração quando eu olhei para uma estante e vi um elefante, uma escultura de um elefante. Aí me veio o nome na hora. Eu falo que foi até inspiração divina. Me veio na hora o nome, Memória de Elefante. Eu falei, esse nome vai pegar. E pegou, cara. Para todo lado que eu vou, o pessoal sempre comenta, né? Esse nome não dá para esquecer. Todo mundo fala isso quando eu comento. Você virou elefante. Eu vi uma escultura de um elefante e aí me veio a ideia, Memória de Elefante. Tem tudo a ver com o que eu faço, né? Que é fazer diferente para que as marcas sejam lembradas. Sejam lembradas. Uma comunicação diferenciada. Exatamente. Né, a gente estava falando, Júlio, você começou em 98. A gente fala um pouquinho 98. A gente estava até brincando que naquela época a gente tinha que ser meio severino, saber fazer tudo, né? Eu comecei fazendo de tudo um pouco. E você começou onde? Cara, na verdade eu comecei na agência júnior da faculdade, né, da universidade, da Unitri. Eu fui talvez o primeiro, um dos primeiros alunos a participar dessa agência de comunicação júnior, né? Uhum. E foi graças a esse trabalho, que eu fazia de graça, não tinha remuneração nenhuma. Na verdade, eu pagava para trabalhar, né? Porque... Antigamente, os estágios eram assim, Era né? assim. Eu pagava, porque nem o transporte tinha. Então, eu tinha que pagar o meu transporte para ir para lá. E fiquei 1 ano lá trabalhando de graça. Foi quando a Quanta Propaganda, na época, da Renata Garcia, me deu uma oportunidade, justamente pelo fato de eu estar na agência. Comecei lá. Você entrou como redator já? Na verdade, eu entrei como redator, diretor de arte, produtor gráfico e fazia um pouco de atendimento também. Fazia de tudo um pouco. Você foi aprendendo todas as etapas da agência. Foi aprendendo tudo, né? exatamente. Aí da Quanta você já foi para BC Propaganda? Da Quanta, praticamente eu fui direto para BC Propaganda. E era a principal agência na época, né? A gente falar de tecnologia, de equipamento, era a principal agência que tinha que ir. Com certeza, eles fizeram na época um concurso cultural. Eu me lembro perfeitamente que eu estava na faculdade e vi esse cartaz lá. Era um concurso. E eu participei, né, desse concurso. Eu fui um dos últimos a entrar. E segundo eles me falaram depois, né, foi o último texto que eles leram, que eu tinha que escrever um texto para conseguir a vaga, né? Eles já tinham até definido por uma mulher na época, que era a única mulher que ia ter na agência, seria essa pessoa, né, que na época estava na minha frente. Aí o meu texto chegou por último, a hora que eles leram o meu texto, aí eles resolveram optar pelo meu trabalho. Eles até brincaram comigo na época, mas ficou só homem de novo na agência, porque só tinha homem na criação. E né? a BC Propaganda, dos maiores publicitários, né, do Brasil, saiu muita gente da BC Propaganda, né? E até de Uberlândia, as principais agências, né, Júlio? Celinha, a BC Propaganda, foi cara, escola, é né, a grande escola, né? A grande escola. Eu tenho um carinho enorme, cara, por aquela época, né? Celso Machado, na época, o Anacleto, Eugênio Tomé. Gildo. O Gildo eu não peguei, não. Eu peguei o Neto, né? O Netinho. O Jorge Alexandre, o Anísio. O Jabali. Mário Viva, o Jabali veio depois, né? Foram os meus grandes professores, né? Zanon, meu parceirão lá, entrou junto comigo praticamente. Anísio também, né? A gente lembrar do Anísio. Turma forte, cara. A turma era boa, viu? Era boa. Ô, Júlio, e aí veio muita campanha que você fez de expressão nacional também, né? Na BC Propaganda eu entrei como estagiário, né, Celinho? Eu fui galgando, né? Fui galgando, redator júnior, depois pleno, depois sênior. E aí as oportunidades maiores foram aparecendo. E aí a gente começou a fazer campanhas maiores, aprendendo, né? Com os professores na época, os meus mestres, né? Os meus mestres diretos que eu falo eram o Anacleto e o Eugênio, né? Os que realmente me ensinaram muito. Principalmente a parte de redação. O Anacleto, que hoje é um grande amigo, eu chamo ele de mestre, tenho uma gratidão muito grande por ele. Eu lembro que eu pegava os
os rascunhos que ele jogava fora no lixo, eu ia lá no lixo, pegava para ler, para entender o que ele tinha feito de errado. Era assim na época. O Anacleto, né? O Anacleto. O Anacleto é um gênio, né? Eu já contei isso para ele já. E não sei se você lembra disso. Mas eu fazia isso, ele jogava fora, eu ia lá, pegava, abria, falei, vou ver o que ele fez, o que ele não gostou, né? Aí depois, quando tinha a rede, né, que ficou tudo em rede, os computadores, aí eu entrava nos arquivos dele para eu aprender a fazer roteiro, né? Foi assim que eu aprendi. Não, e era tudo muito mais difícil na época, né, Júlio? Muito mais difícil. Não tinha difícil. tecnologia que tem hoje, né? Não tinha. Na verdade, a ABC Propaganda foi a pioneira até nisso, né? Na parte de tecnologia. Eu já peguei muita coisa de tecnologia lá, através dos Macs, né? Na época eu já falava do Macintosh, né? Eles investiam muito, cara. E eu peguei já essa parte dos Macs já. E eles sempre investiam bastante. Tanto na parte humana, né? Que eles traziam grandes profissionais. O Eugênio foi um que eles trouxeram, depois o Jabali, né? Jabba, ele era um diretor de criação muito exigente, não perdoava, dava pancada demais na gente. Ele, né? E a gente cresceu assim, cara, levando pancada. Eu apanhei muito, mas hoje, cara, eu agradeço cada pancada que eu levei, porque foi. O que você acha assim na sua carreira, Júlio, assim, uma campanha que você fala assim, nossa, isso aqui foi a número 1 da minha trajetória? Cara, número 1 foi uma campanha que a gente fez pro Correio de Uberlândia, para mim. Foi um prêmio nacional que nós ganhamos, que foi muito interessante, que a gente precisava anunciar os classificados do Correio, né? E os classificados vendiam de tudo. E tem uma coisa em Minas que é muito interessante, que qualquer objeto, qualquer coisa em Minas, a gente chama de trem, né? A gente chama de trem. Então, na época, cara, a gente tava com essa questão, né, dos classificados, de anunciar várias coisas diferentes. E aí foi quando veio a ideia do trem. Então, a gente usou o trem como conceito da campanha. Então, a gente usava classificados do Correio, faz o trem acontecer. Ah, bacana. E aí nós criamos vários spots de rádio com essa abordagem do trem, né? Comparando, né, a questão do trem com os objetos que tinha no classificado do Correio, porque tudo a gente podia chamar de trem. Então foi um sucesso muito grande na época, teve o vídeo também, e essa campanha ela foi premiada nacionalmente, nós fomos inclusive receber esse prêmio lá em São Paulo, na época, ao lado de grandes agências como a da Brasil, a DM9, DPZ, a Almap. E tava lá os mineirinhos, né, recebendo esse prêmio nacional lá. Cara, essa aí foi a grande campanha. E agora o governo de Minas está com a campanha que Aqui o Trem Prospera, você viu? Aqui o Trem Prospera, porque verdade. É tipo de Minas mesmo, né? Então é bem a peculiaridade da regionalização mesmo da linguagem, né, Júlio? Exatamente. E aí isso foi ABC Propaganda. E nós já ganhamos até alguns prêmios juntos também, né, Júlio? Sim, ganhamos vários prêmios onde juntos. não tinha muito mimimi na época, né? Hoje, muitas campanhas que a gente aprovava, talvez hoje daria problema, né, Júlio? Com certeza. Isso levava pro lado do bom humor. Hoje as coisas estão mais difíceis, né, de se trabalhar a comunicação, né? Celinho, o grande diferencial na época, cara, principalmente assim da sua parte, né, é que você dava liberdade total pra gente desenvolver as campanhas, cara. Eu não me lembro de você ter reprovado nenhuma campanha que a gente criou. Não. Que a gente sempre te apresentava coisa diferente, né? Então essa questão da diferenciação e da criatividade, né, é algo que me acompanha desde o início da minha carreira e isso daí, cara, eu devo muito à ABC Propaganda. E foi graças a essa escola de criatividade da ABC e na época eu fui contratado pela Fórmula P, né? Do Paulinho. Que também muitas campanhas, né? Muitas campanhas. Foi lá onde eu ganhei os principais prêmios, né? Celinho, hoje eu tenho mais de 50 prêmios, cara, no meu currículo. É muita premiação por conta de fazer diferente. Tanto vídeo, peça gráfica, né? Tudo, vários tipos de materiais, né, que a gente desenvolvia. Na época tinha muito anúncio, né? Tinha muito cartaz, tinha revista. Você podia fazer anúncio com aplique, com origami, com relevo, você fazia muita coisa, né? Explorava muito mais o marketing sensorial na época do que hoje, né, Júlio? Exatamente, cara. Tem muita gente que, assim, vê uma peça gráfica hoje e não sabe nem como que é o processo que é feito aquilo, porque é muito fácil hoje de se fazer, né? Agora, naquela época nossa, era tudo bem diferenciado mesmo e muito mais complicado de se fazer, né? Por isso que as campanhas... mais complexo. Porque a gente colocava... Eu acho que a gente colocava muito mais amor nas coisas, eram mais artesanais, eu acredito. Eu lembro que a gente criou uma campanha para você, né? E foi na unha que a gente fez.
que a gente estava desenvolvendo, se eu não me engano, era o conceito para o fotolito. Era de fotolito para CTP, né? Que era direto na chapa. Direto na chapa. A gente fez o formato maior, que era folha inteira. Os cartazes, né? Exatamente. Aí o conceito que a gente trabalhou para você, que a gente ia acabar com o terror, né? Alguma coisa nessa linha. Aí nós trouxemos vários personagens da época da época das antigas, né? Dos filmes de terror. E a gente trouxe o Jason, a gente trouxe qual foi aquele outro? Fred Krueger, né? E aí nós ganhamos um prêmio nacional também na época com um cartaz de formato de cinema, né? Que a gente fez, que foi premiado nacionalmente também. Eu lembro direitinho, cara, e deu um trampo. Não, foi Celinho do céu, deu muito trabalho aquilo lá. Muito trabalho, porque a parte de manipulação de imagem era muito mais difícil. Muito trabalho, cara. Hoje, com um clique, você faz um monte de coisa, né? Hoje chega a ser assustador que tá... As IAs, né, que estão chegando. Tá bem louco isso, viu? Tá assustando bastante. Eu falo assim, assusta, mas... Mas um susto bom, né? É um susto bom. Porque não adianta IA se não tiver o engenheiro de prompt, né, que criou agora uma nova função agora. Não adianta. Exatamente. A gente estava até assistindo agora há pouco um vídeo de mercado publicitário, de mercado imobiliário, que a gente viu tanto que é complexo também, que se não for o cara que estiver atrás do computador ali, não funciona. Com certeza. Né, Júlio? Com certeza. Júlio, o que você acha assim, que mudou em relação à comunicação, a forma de comunicar daquela época para cá? Celinho, mudou demais, né? Mudou muito, né, cara? A gente começou, quando a gente começou, né, principalmente na ABC Propaganda, não existia redes sociais, né, cara? Não tinha nada disso. Então, eu digo o seguinte, que isso é muito importante, porque a gente tem aquela formação clássica da publicidade, né? Que hoje muitas agências digitais não entendem, não compreendem o que é. O que é você ter uma estrutura de comunicação, uma linha de comunicação, uma identidade. Isso aí eu sinto muita falta hoje, tanto é que eu ofereço isso para as agências. As agências também são clientes, né, hoje da você Memória de Elefante. A agência. Eu contrato a agência e eu também, as agências são clientes também, se elas quiserem fazer algum trabalho nessa parte de identidade para algum cliente, né? Posicionamento, conceito, a gente desenvolve isso e entrega para as agências. Então, tem esses dois lados aí. Hoje você trabalha especificamente com essa consultoria mesmo, de enxergar a dor desse cliente e tentar resolver da melhor forma possível com as ferramentas que você aprendeu, que você tem, né? Exatamente. A Memória de Elefante hoje ela tem basicamente dois produtos, tá? É a consultoria e a gestão. A consultoria eu construo toda a base de comunicação do cliente. Um conceito, um posicionamento bem definido. A cultura da marca. Entra a cultura de marca também, que é um trabalho muito diferente que eu estou fazendo, bastante inovador, que a gente trabalha com a cultura como base da comunicação, coisa que não existia antigamente, entendeu? Era muito aleatório, hoje não. Hoje eu estou fazendo esse trabalho e tem dado muito certo. Então, essa parte de consultoria, que é a construção de toda a base de comunicação, e tem a parte da gestão também. A gestão, além de construir a comunicação, estruturar o marketing, eu ainda faço o acompanhamento constante. Né? É como se eu assumisse o marketing da empresa e eu faço a ponte do cliente com a agência. E eu fico na parte de gestão. Então eu brifo a agência, oriento a agência. Como eu tenho muita experiência com a agência, eu falo a língua da agência, né? Então as agências entendem bem como é que funciona, porque eu sei falar a língua de agência. Coisa que às vezes as empresas não conseguem, e às vezes até falam, já procurei 1, 2, 3, 10 agências, nunca dá certo. Mas nunca dá certo por quê? Porque falta um gestor. Falta um gestor bom. Que consiga... Falta quem pilota o negócio. Pilotar o negócio, exatamente. Então, às vezes, não dá certo porque não tem um bom piloto. Né? Se você tiver um bom diretor de marketing na sua empresa, ele vai pilotar bem a agência. Não adianta fazer uma bela criação, uma bela campanha, se não fizer a gestão dessa... Tem que ter uma gestão, porque principalmente a gestão hoje, né, cara? Você perguntar, Júlio, o que mudou? Mudou muito porque naquela época que eu comecei, de lá para cá, vieram as redes sociais, né? Que revolucionaram completamente a comunicação. Então, hoje você não existe, assim, não é que não existe, mas praticamente não existe mais os anúncios impressos, né? Não. Caiu Tanto muito. É que o jornal impresso... Caiu muito, ainda tem um anúncio ou outro, tem, revista ainda tem, mas igual era antigamente, não.
As tiragens diminuíram muito porque você ganha na audiência digital, né? Veio tudo pro digital, né? A força da comunicação hoje é digital. Tem clientes meus hoje que só trabalham no digital. Só no digital. Até o Ricardo Rocha fala um negócio que é interessante, que é o conceito phygital, né? Que você usar o digital para levar para o físico, né? Porque não adianta você fazer um digital bem feito se eu vou lá na loja, no contato físico, eu não atendo direito. Exatamente. Ou eu não faço alguma ação física também. Porque somente o digital, se não tiver pessoas no meio, não vai funcionar. Não vai funcionar, exatamente. Porque quem recebe lá não é uma máquina, né? Quem recebe são as pessoas. E às vezes as empresas não estão preparadas para isso, né? Você faz uma bela campanha, leva um fluxo bacana, mas você não tem internamente a estrutura e as pessoas para atenderem. Que é esse conceito digital, né? Que é o físico digital. Com certeza. Jolie, você trabalha em quais segmentos, Jolie, que você atende? Eu não tenho segmento específico não, cara, porque ao longo dos anos eu atendi praticamente todos os segmentos, né, cara? Você sabe que a gente tem uma história aqui em Uberlândia, né, de atender empresas de tecnologia, empresas de atacado, né, muitas empresas de serviços. Então, cara, pela experiência que eu tenho, eu não defino um segmento específico. Então, cada caso é um caso. Tá? Tem empresa que vai se adequar bem ao meu formato de trabalho. Estratégia de produto, né? Que eu vou conseguir ajudar. Tem empresa que às vezes eu falo, olha, eu não tenho como resolver seu problema. Eu indico outras pessoas que podem resolver. Isso aí acontece muito. Né? Tem empresas que encaixam no meu formato de consultoria, mas tem empresa que eu sou bem sincero. Eu falo, olha, eu não consigo te ajudar. Seu trabalho não é comigo, não é para mim. Meu trabalho é um trabalho basicamente estratégico. A força da memória de elefante é estratégica, entendeu? Não é operação. Eu não faço operação. Hoje eu tenho várias pessoas comigo, no meu time, que me ajudam na operação. E agências também, que são parceiras minhas, que me ajudam na operação. Jolie, o seu atendimento hoje ele é a nível nacional? Ô Celinho, hoje eu tenho condições de atender a nível nacional, sim, cara. Hoje eu estou em São Paulo. Né? Eu mudei para São Paulo justamente para ampliar a área de atuação da memória de elefante. Então, antigamente eu estava um pouco restrito aqui à região, né? Mais aqui em Minas, a região aqui. Hoje não, hoje eu estou em São Paulo justamente para poder ampliar essa minha área de atuação. Então, eu estou prospectando clientes que têm essa atuação nacional hoje. Cara. Mais nacional. Alguns nacionais, outros regionais. São Paulo tem de tudo, né? Mas você continua tendo uma base Uberlândia também? Eu continuo com a minha base aqui, mas o meu foco agora é lá. A memória de elefante oficialmente está em São Paulo, em Alphaville. Eu fechei uma mentoria lá de 1 ano. A ideia é continuar lá por um tempo, né? Não sei quanto tempo, mas realmente nessa prospecção de oferecer um trabalho diferenciado para empresas que realmente precisam diferenciar suas marcas. Então, hoje eu faço parte do The Club, cara, que é uma mentoria muito forte que tem lá em Alphaville, com o Darlan Souza. Nós estamos em quase 180 empresários caminhando juntos. Então, a gente tem feito muitos negócios, né, entre nós. E é interessante esse sistema, né, de conexão. Clubes, né? Viraram clubes de negócio. São vários clubes, cara, e muita gente, às vezes, não entende como é que funciona, né? Mas é muito simples, cara. Quando você tá todo mundo junto no mesmo ecossistema, um precisa do trabalho do outro. É o associativismo, né? Antigamente, que agora virou um clube de negócios. Hoje o network, eu acredito que o network é uma das coisas mais importantes para o mundo dos negócios hoje. Eu acredito, e hoje eu vivo disso, né? Exatamente. Você é um mestre disso, né, Celinho? Você é um grande mestre disso, né, cara? Conectar pessoas e às vezes nem é por dinheiro, viu, cara? Tem coisas que a gente faz que não é por dinheiro. Lógico que a gente precisa ser remunerado, mas tem coisas que são conexões que vão gerar frutos depois, não é a momento, né? Ô Celinho, você falou um negócio, cara, que eu tenho aprendido que é a essência do networking, que é você aprender a servir. E você tem que ser intencional, sim, mas você não tem que ser interesseiro. Eu aprendi isso no livro do Bruno Avelar, que é um livro muito forte, fala sobre networking, né? E esse livro ele ensina muito nesse sentido, de você aprender a servir com intencionalidade, mas sem ser interesseiro. Ou seja, você trabalhando dessa forma as suas conexões, a questão financeira ela é consequência e ela é natural, entendeu?
E isso tem acontecido na prática, cara. Eu tenho tido boas conexões, um aprendizado muito grande lá nesse clube, né, que eu participo. A gente tem os treinamentos todo mês, né? São vários treinamentos, cara. E nesses treinamentos a gente faz as conexões, né? Inclusive esse mês vão ser 4 dias seguidos de treinamento com grandes empresários do Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro lá. E não só dessa mentoria, eu participo também da mentoria do Juliano Dutra também, que é um dos fundadores do iFood, né? E que hoje é meu cliente também. O iFood é seu cliente? É o Juliano Dutra. Ah, o Juliano. Porque o iFood foi vendido, né? Ele é um dos fundadores, vendeu a empresa, vendeu o Gringo também, que é uma empresa que era dele também, que ele fazia parte, né, da sociedade lá. 2 empresas que foram vendidas por R$ 1 bilhão cada uma. Hoje tem muito formato de empresas que são criadas para serem vendidas, né, Júlio? Com certeza, isso tem acontecido muito. As startups aí, muito, né? Uberlândia é um polo de startup. Com certeza. Uberlândia é um polo de startup. E essa mentoria do Juliano Dutra, ele tem uma palestra muito forte que ele fala do 0 ao bilhão. Então, ele ensina startups que estão começando a chegar no bilhão. Então, eu estou nessa mentoria também. Então, estou nessas 2 mentorias lá, cara, e eu tenho crescido muito, aprendido muito, né? A gente sempre aprende, né, Celinho? Ô, Júlio, agora uma pergunta que a gente, às vezes, a empresa tem um pouquinho de dificuldade. Falar de geração Z e a nossa geração. Como que concilia essa geração Z com essa geração nossa, Júlio? Que é um desafio muito grande. Rapaz, é um desafio muito grande, viu? Eu falo de você unir a experiência com a inovação, com a tecnologia, porque é completamente diferente do que a gente trabalhava antigamente, né? É muito diferente, cara. Eu confesso ali que eu tenho um pouco de dificuldade ainda, tá? De lidar com a geração Z. Mas tem bons jovens, cara, hoje muito interessados. Inclusive, eu descobri essa geração Z, um nicho, né, de geração Z em São Paulo, que é uma geração Z mais conectada com o empreendedorismo. Aí é outra pegada, cara. Inclusive, eu conheci um rapaz lá com 20 anos de idade que já está faturando 5 milhões por ano com um produto que ele desenvolveu de inteligência artificial. Você conversa com um menino de 20 anos lá, geração Z total, né? Cara, é impressionante a mentalidade deles nesse sentido, né? Agora, não digo assim que são maioria, né, Celinho? Não é a maioria, né? Eu acho que falta muito foco para a geração. Mas eles vivem o mundo deles, né? Vivem muito o mundo deles e tem que ser tudo muito rápido. E as coisas que a gente aprendeu, né? Que a gente precisa galgar, precisa, né, conquistar aos poucos, eles não têm essa paciência mais. Não, tem que ser na hora e pronto, acabou. Tudo pra já pulou ontem, para outro. E não fica muito tempo nos projetos e passa muito rápido pelas empresas, né? Não tem o turnover é muito alto, né, com a geração Z. É muito alto. O cara que chega, tá com você há um ano, ele chega, Júlio, eu não tô afim mais não, tô indo embora. E pronto. Não, mas você não terminou, você não pode ficar mais. Não, eu tô indo embora, eu já tenho um negócio melhor, eu vou sair. Desse jeito. Cara, e é do nada. Então, assim, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade para entender também, sabe? Não é fácil, não. Mas eu acho que o equilíbrio é que é importante, né, Célio? É o seguinte, vamos dizer, quem tá certo nessa história? Acho que não é por aí. Eu acho que é a questão do equilíbrio, a gente saber pegar as virtudes de cada geração e somar, né? Porque toda geração tem as suas virtudes e as suas limitações. Hoje tem vários colegas nossos aí eu vou falar da antiga, que estão em empresas hoje convivendo com essa geração. Sim, São a parte sênior da empresa, da comunicação, né? Sim. São vários, hoje estão incorporadoras aí. E são peças importantíssimas para essas incorporadoras. Porque é outra visão da comunicação, né? Com certeza. Acho que essa experiência que a gente tem, eu vou fazer 43 anos de experiência, eu comecei com 15 anos de idade. Você já deve ter uns 30 anos de mercado, mais ou menos. 25 anos. 25 anos. 25 anos. É muita coisa, Júlio. É muita transformação que o mercado passou e a gente continua, como diz um amigo meu, firme em cima do arreio, entendeu? Verdade. Eu acho que é mais a ideologia, né? Eu falo que essa profissão nossa, muita ideologia também que a gente tem, né? Celim, eu acho que é paixão, né, cara? Quem realmente nasceu para comunicação não consegue parar. Não. Eu não consigo, cara. Eu sou daquele amor antigo, sabe? Eu não consigo ficar sem. É o romantismo da propaganda. O romantismo, cara. Eu sou louco pelo que eu faço. Eu até brinco com a turma lá em São Paulo. Falo, gente, eu não trabalho, eu me divirto.
Porque eu gosto demais do que eu faço. E é aquela paixão ainda, cara, a mesma paixão que eu tinha quando eu comecei, eu tenho hoje. Eu gosto demais. Eu gosto de ver, sabe, as marcas crescendo junto com a memória de elefante, evoluindo. E você ouvir um depoimento de um cliente agradecendo, prova sabe? social, né? Grato, uma prova social, te falando, Júlio, quando você chegou, a gente não tinha praticamente nada. E hoje, graças a você, graças ao trabalho da sua equipe, a gente cresceu, a gente E é evoluiu. interessante Cara, isso não tem preço. falar de prova entendeu? social hoje de cliente, porque eu falo, na nossa época, o cliente tinha medo de mostrar o resultado que a campanha deu, porque ele tinha medo da agência subir o valor que ele cobrava. É verdade. Hoje não, hoje é tudo tem que ser tudo transparente. Eu acho que a agência tem que ser, o profissional de comunicação, eu falo agência porque é a linguagem que a gente tem, mas o profissional de comunicação ele tem que acompanhar a evolução, o gestor de tráfego, o que deu de retorno, tem que acompanhar isso. Antigamente isso nem tinha ferramentas para esse acompanhamento, né, Júlio? Hoje você acompanha tudo, cara. hoje. Hoje você tem tudo na mão. Então hoje, se você não gerar resultado, você tá fora. Não tem conversa, não tem meia conversa. Porque tá tudo registrado, cara. E como a questão digital ela é muito forte, né, hoje, e geram os resultados lá, tá tudo, todas as medições, né, você tem tudo lá. Então, na hora de prestar a conta para o cliente, ele vai perceber claramente, né, que se você deu resultado ou não. E assim, a forma de trabalho nossa, cara, é muito transparente. Muito transparente. A gente mostra os resultados bons e sempre mostra o que precisa melhorar. O que precisa melhorar. Agora, é o que você falou, antigamente não tinha como medir isso de uma forma consistente, né, cara? Hoje tem. Hoje tem. Hoje a imagem da empresa hoje tem que ser muito preservada, porque as redes sociais estão aí para promover ou para derrubar a marca, né, Júlio? Hoje verdade. Hoje é muito perigoso hoje que a qualidade do produto, antigamente a qualidade era diferencial, hoje não é mais, né? Tudo hoje é obrigação mesmo, não tem muitos produtos de qualidade. Você pega no setor automotivo aí, quantos veículos tem que tem o mesmo padrão de qualidade, só muda a marca. É verdade. Mas sabe o que eu tenho aprendido, Salim, cada vez mais? Hoje está muito fácil você lançar produto, ainda mais com inteligência artificial. Então você lança um produto no mercado hoje, daqui 3 meses já tem gente copiando. Então o diferencial não está mais na qualidade do produto. Entendeu? Antigamente falava cópia, hoje fala referência, né, Júlio? Referência. Mas o que acontece hoje? O que muda, cara? O que muda é a construção da marca. Se você construir bem a sua marca, você pode até ter uma cópia, mas vai ser a tal da cópia barata, entendeu? Acho que ninguém é igual a ninguém, não. Eu falo assim, tudo tem o seu diferencial, né? É por isso que você tem que construir a marca. E a marca, cara, ela é construída com diferenciação. Você posiciona bem a marca, trabalha o diferencial competitivo. Falo muito isso para os meus clientes. Primeira pergunta que eu faço: por que eu tenho que comprar de você e não tenho que comprar do seu concorrente? Por quê? Por que eu tenho que escolher o seu produto? É preço, é atendimento, o que é? Qual que é o diferencial? Tem que ter um diferencial claro, porque em cima do diferencial, Celinho, que a gente constrói a comunicação. Porque não adianta eu falar o que todo mundo tem. Eu tenho que falar o que eu tenho e que as pessoas não têm. Eu tenho que construir isso na minha comunicação. E tem que ser, cara, na simplicidade. Não adianta você querer comunicar tudo, porque ninguém vai guardar. Define um caminho, seja objetivo, claro naquela mensagem e repetição, cara. Bate naquela tecla. Frequência, né? Frequência e repetição naquilo que você faz de melhor. Naquilo que você realmente pode dizer, olha, o que eu entrego, ninguém entrega. Isso é você criar autoridade naquilo que você faz. E é isso que vai te ajudar a manter a sua empresa de pé. Porque se você, mesmo que você seja o primeiro a lançar aquele produto, se você não construir bem a sua marca, vem alguém, copia o seu produto, constrói a marca melhor do que você e você fica para trás. Isso acontece muito. Hoje está muito ligado à ativação, posicionamento e autoridade de marca, né, Júlio? Hoje eu trabalho especificamente em cima disso, porque muitos falam, mas eu vou fazer, eu vou vender, você vende a sua imagem, a autoridade, é a lembrança na cabeça do consumidor. Exatamente. E muitas empresas que não existem mais não se preocupavam com isso, preocupavam o varejo, preciso vender, olhava o número, não olhava a imagem da empresa. A imagem, a marca. A marca, cara, tem que ser lembrada sempre, né? Com certeza. Ô, Júlio, então você está em São Paulo, mas você continua atendendo aqui? Continuo com os meus contatos aqui, mas hoje, Celinho, o meu foco é São Paulo. Igual eu te falei, lá são 180 empresários caminhando juntos, né? E todos precisam de alguma coisa nessa área de marketing.
Então a gente tem conseguido várias conexões, tem conseguido fazer várias amizades. Se trazer mesmo negócio de lá também, para cá e daqui para lá, né? Você vira um Sim. conector mesmo de Sim, negócio. eu tô com negociações aqui em andamento. Tô com negociações lá em andamento. Um trabalho de consultoria, Celinho, às vezes a gente demora 1 ano para fechar, sabia? É. Às vezes demora 1 ano negociando, porque é um investimento, não é barato, mas você está investindo na construção da sua marca. Então, cara, vale a pena. Vale a pena. Júlio, para a gente encerrar, uma mensagem que você deixaria para essa galera que ama a comunicação como nós aqui e que está buscando um espaço aí. O que você acredita que você pode passar de mensagem para essa turma aí, dentro desse conceito de servir, né, que é o nosso principal conceito hoje? Celinho, o que eu tenho para deixar para essa turma aí, cara, é o que eu aprendi a minha vida inteira. Fazer diferente. Buscar caminhos diferentes. Porque gente fazendo igual é o que mais tem. Então a gente tem que ter, a gente tem que ter ousadia. Nota 7 tá cheio, né? A gente precisa ter ousadia para diferenciar. Eu tenho um cliente meu de um varejo lá de Rondônia, cara. Um cliente meu que eu desafiei ele muito a fazer diferente, né? Então no início ele tinha muita resistência. E ele me perguntava assim, mas você tem certeza que isso daí vai dar certo, que você está propondo? Eu falava para ele assim, cara, se a gente não fizer, Não vai saber a gente se nunca dar vai certo. saber. E a gente sempre fazia e dava certo, sempre fazia e dava certo. Aí teve um dia que eu apresentei uma ideia muito louca para ele, ele virou para mim e falou assim, ô Júlio, cara, tem hora que eu fico pensando aonde que você vai buscar essas ideias, porque eu acho que você tá em outro planeta, porque não tem lógica. Pois é, mas e aí? Aí ele virou para mim e falou assim, mas se a gente não fizer, a gente nunca vai saber. Não vai saber. Ou seja, ele falou isso para mim, né? Ou seja, ele aprendeu o mantra, né? Não, cara, é risco. A gente tem que se arriscar. Não tem jeito. E o risco pode dar errado, né? Mas o que eu tenho para te falar é o seguinte: os riscos que eu corri, aconteceram erros? Sim, mas deu muito mais certo Do que errado. do que errado. Só vai saber fazendo. Só né? vai saber se fizer. Entendeu? Júlio, queria te agradecer, te desejar sorte nessa nova etapa da sua vida aí. Amizade de quanto tempo aí. E contar sempre com a gente aqui, cara. Estamos de portas abertas para você aqui. Fazer muita coisa junto, tem muita coisa para fazer. Tá? Mesmo Então, sim, Celinho. obrigado demais mesmo pelo esse compartilhamento de informações que a gente fez aqui hoje. Celinho, eu te agradeço demais, tá? Pela oportunidade de estar aqui com você. Eu te falo que você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? E o mercado de Uberlândia deve muito a você, tá? Muito mesmo. Você é um dos caras que persistiu, que continuou, é uma referência de networking. Graças a você, muitas conexões acontecem ainda, né? Muita gente desistiu, mas você persistiu e você tá aí até hoje, cara, firme. E, cara, eu aprendo muito com você e sou muito grato, né, por tudo que você já fez por mim, né, pela minha carreira aí, que tive muitas oportunidades, muitos prêmios, né, que a gente ganhou junto aí, e muitos resultados também, Muito né? resultado. Muitos resultados, né? E Meu obrigado, irmão. Valeu demais aí. Tá? Obrigado pelas palavras aí, viu, Júlio? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Valeu, Tá cara. bom? Obrigadão. Próxima semana tem mais Hub Club Podcast.